O Paulo Vinícius, boa noite, Nicola. O que você sabe sobre essas 3 notas oficiais da Gaviões da Fiel? Corinthians vai ao mercado ou não? Hoje o Dorival Júnior foi apresentado, né? E perguntaram a ele sobre reforços. E o Dorival disse, pessoal, não falei sobre contratações até agora. É muito cedo, é muito precoce. Quero chegar, quero entender um pouquinho mais da dinâmica do time, até porque vale a lembrança de que o Corinthians só pode voltar a contratar a partir de 2 de junho. E não há muita grana no clube. Para piorar, a situação do presidente Augusto Melo é desesperadora. Vocês sabem que nessa segunda-feira ele teve suas contas reprovadas. E a partir daí passou a correr enorme risco de impeachment. Um processo será aberto. Tem ainda aquela investigação do Vai de Bet. Coisa não está boa nem tranquila para o presidente. Patrocínios do Corinthians e quem vai ficar no lugar do Manfred. Brunão, vamos lá. Patrocínios do Corinthians. O Corinthians, do ponto de vista de marketing, não vai mal, não. O Corinthians tem um acordo com a Esportes da Sorte que garante 103 milhões de reais por ano. O grande contexto, assim, eu sei que o torcedor gosta de falar de futebol, gosta de falar de contratações, mas não dá para ficar especulando sobre quem chega, sobre como é que vai ser a passagem do Dorival, sem falar um pouquinho do aspecto político, né? Ontem, por 130 votos a 73, o Augusto teve suas contas de 2024 reprovadas. E essa reprovação é um grande, enorme problema para o clube, porque a lei do esporte prevê uma série de sanções a clubes que têm suas contas reprovadas, a menos que o presidente em questão seja afastado ou se licencie. Até por isso, a terça-feira foi de muita pressão para que o Augusto se licencie ou renuncie. E o Augusto está relutando com essa ideia. Ele entende que não há por que sair se ele ainda pode se defender. O processo de impeachment será aberto a qualquer momento e vai haver a tentativa dentro do Conselho Deliberativo de afastamento, de impedimento, de que o Augusto fique fora do Corinthians, tá? Entre os motivos que fizeram o Conselho Deliberativo reprovar as contas de 2024, está o aumento da dívida de 600 milhões de reais, embora o aumento do passivo tenha batido 827 milhões de reais. Tem uma questão de nenhuma explicação em relação a gastos com cartões corporativos que chegaram na casa dos 5 milhões de reais. O contrato do Memphis Depay não foi explicado nem apresentado aos membros do Conselho Deliberativo. Então, além de números horrorosos, a falta de transparência e de explicação acabaram pesando. E aí, só para arrematar, para mudar de assunto e falar sobre outros temas, hoje eu estava vendo no programa do Marco Belo, eles resgataram uma entrevista do Augusto enquanto candidato, na própria Transamérica. E o Augusto dizia, porque a renovação e transparência não tem nada de transparência, os caras não apresentam nada. Na minha administração, o Corinthians vai ser passado a limpo e tudo que a gente fizer, vocês vão saber. Vamos contratar os jogadores, vocês vão saber o percentual, valores. Os balancetes vão ser divulgados sempre. E a verdade é que nada tem sido dessa maneira. Beleza? Leonardo Souza, caso o impeachment do Augusto ocorra, Dorival pode deixar o Corinthians... Não, o Leonardo, sua pergunta é boa para explicar sobre o Ancelotti, mas também sobre o Dorival, mas também sobre o Memphis Depay. Porque tem muita gente falando, mas se o Augusto cair, o Memphis pode ir embora. Não, não pode. Não há nada no contrato do Memphis ou do Dorival que permitem a eles saírem caso o Augusto saia, nem se o Fabinho saia. Eles assinaram um contrato com o Corinthians, não com a pessoa física do Augusto ou do Fabinho Soldado. Se eles quiserem sair, eles vão precisar pagar a multa rescisória. No caso do Memphis Depay, a multa, caso ele queira sair sem ter um acordo de 5 milhões de euros, se algum clube quiser contratá-lo, a multa é de 10 milhões de euros, tá bom? Boa noite, Nicola. Percebi que desde ontem vários canais que passavam pano para a diretoria do Corinthians estão pedindo para o Augusto sair. Isso significa que a coisa realmente está feia. Solução é SAF para mim, eu tenho falado isso já há algum tempo. Solução do Corinthians passa sim pela SAF, tá? Embora o torcedor não queira, o torcedor de maneira geral, a transformação do clube em SAF e a profissionalização total é tirar esses caras que estão lá só para roubar o Corinthians, tá? O Adriano Rubens, o que deu da conta do Augusto Melo, as contas foram reprovadas e vai se abrir um impeachment contra o presidente do Corinthians. Como a votação do impeachment acontece pelas mesmas pessoas que reprovaram as contas dele ontem, é natural que o Augusto sofra um impeachment e esteja impedido de seguir no clube, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero te explicar como foi a apresentação de Dorival Júnior com informação importante. O técnico justificou o porquê da escolha pelo Corinthians. Desde que foi demitido da seleção brasileira, ele teve oferta de 5 clubes da Série A, mas
só permitiu que o seu empresário Edson Codor abrisse conversas com o Timão. Dá uma olhada na frase do treinador corintiano que foi apresentado nessa terça-feira. Agradeço a todas as equipes que entraram em contato, mas eu precisava de uma parada. Não ia reiniciar um trabalho antes da metade do próximo mês, mas me interessei muito por tudo o que o Fabinho Soldado me colocou. Agradeço às equipes que entraram em contato e peço desculpas por não abrir negociações com nenhuma delas, mas acabou acontecendo com o Corinthians, fecha aspas. Só para completar uma curiosidade, com a chegada do Dorival ao Corinthians, ele passa a ter figurado em 14 dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. As únicas 6 equipes que ele nunca comandou na história foram Botafogo, Red Bull Bragantino, Mirassol, Grêmio, Vitória e Bahia. Estreia do Dorival Júnior está marcada para essa quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo em Novo Horizonte. Timão precisando de uma boa resposta depois dos 4-0 sofridos diante do Flamengo. Só para completar em relação ao Corinthians, naquela parte política, nessa segunda-feira você já sabe, Augusto Melo teve suas contas reprovadas. Próximo passo, pedido de abertura de um processo de impeachment contra o presidente e a enorme pressão entre conselheiros da oposição e da situação para que o Augusto renuncie. O presidente está alegando que não vai aceitar essa sugestão de renúncia, ainda que isso possa causar problemas ao Corinthians por conta da reprovação das contas referente a 2024. Há uma série de sanções previstas para clubes que não têm suas contas reprovadas, de acordo com a lei geral do esporte. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.